Olá, paz de Cristo para o seu coração. Nós estamos usando mais uma vez esse veículo poderoso para poder falar ao seu coração. É um veículo importantíssimo que Deus nos permitiu usá-lo para poder transmitir a palavra do Senhor para a sua vida. O objetivo aqui não é fazer um estudo bíblico aprofundado, não é fazer uma temática teológica assim muito forte ou de alguma forma, de alguma maneira, ser algo bem aprofundado, mas é apenas refletirmos sobre alguns conceitos importantíssimos sobre a palavra de Deus. E o texto que eu escolhi para esta manhã está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28, que diz assim: Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E o segundo, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. A minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Aqui Jesus levanta um outro assunto e um outro tema muito importante. Algo que estava sendo discutido bastante, e antes dessa discussão, desse levantamento dessa discussão, houve, na verdade, uma outra discussão sobre a ressurreição dos mortos. E aí existia uma briga política religiosa entre essa visão de dois partidos religiosos muito importantes da época, os saduceus e os fariseus, que divergiam entre si exatamente pelo fato da ressurreição dos mortos. E aí os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, em contrapartida os fariseus acreditavam. E Jesus respondeu de uma forma brilhante para eles. E em consequência disso, aqui também houve um dos mestres da lei, fez uma pergunta para Jesus. Claro que todas as perguntas que se faziam a Jesus eram propositais, a ponto de querer pegar ele em alguma contradição ou querer fazer com que ele fosse passível de alguma punição. Então todas as perguntas eram propositais. E mais uma vez Jesus responde de uma forma brilhante. Ele pergunta assim: qual é o maior mandamento de todos eles que existem? Para a gente entender essa pergunta, precisamos mergulhar rapidamente no contexto dessa pergunta. Deus tinha estipulado para o povo de Israel, você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Em consequência disso, os judeus criaram muito mais mandamentos em cima deles, em cima desses 10 mandamentos, a ponto do livro de Levítico registrar cerca de 600 mandamentos. 600 mandamentos que não foram necessariamente criados para serem mandamentos, mas que os judeus se apropriaram como mandamentos. E aí a pergunta não engloba só os 10 mandamentos, engloba tudo aquilo que o judeu entendia como mandamentos, de uma forma geral. E ele pergunta, de todos eles, talvez, fosse para testar, mas talvez eu penso do lado da angústia desse mestre da lei, dizendo assim, é pesado demais carregar esses mandamentos. É pesado demais, é tanta coisa para a gente fazer, que muitas vezes a gente fere algum mandamento sem saber que está ferindo, por tantos mandamentos que tem. Muitas vezes a gente olha para o lado negativo da pergunta, mas eu quero pensar por esse lado, que existia uma angústia no meio do povo judeu, exatamente pelo fato de tantos mandamentos que eles tinham que seguir. E ele pergunta, olha, qual é o maior, qual é o mais importante? E Jesus responde de uma forma brilhante, que eu queria me deter aqui, para a gente pensar sobre esse mandamento importantíssimo que Deus deixou para a gente. E isso dá sentido à nossa vida cristã. Eu não queria dar um tema, para isso, se eu fosse dar um tema, eu daria exatamente esse, sobre o sentido da vida cristã. Qual é o sentido da vida cristã aqui na Terra? A primeira coisa que ele vai dizer, ame, versículo 30, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Aqui está aquilo que vai dar sentido para a nossa vida cristã.
O sentido da nossa vida cristã está em amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas tem outras ramificações para a gente. Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, é tê-lo como prioridade na nossa vida, na prática da nossa vida. Deus sempre precisa estar em primeiro lugar. De maneira que antes de tomar qualquer decisão, eu peço a orientação de Deus, porque eu amo acima de todas as coisas. De maneira que quando estivermos passando por situações difíceis, eu não vou esfriar na minha fé, não desanimar na minha vida, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas implica de me entregar a Ele por completo, não pela metade. Ele quer ocupar todos os espaços da nossa vida, não uma parte dessa nossa vida. Ele quer fazer parte de tudo, de todo o nosso processo, de todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, toda a nossa forma de ver o mundo. E quando o amamos sobre todas as coisas, nós entregamos o controle da nossa vida para Ele. Amar a Deus é tê-lo como prioridade no nosso coração também. Não só na prática da nossa vida, não só nas decisões que eu tenho que tomar, mas que Ele possa sim se fazer presente dentro de nós. Para que a partir disso possamos ser pessoas melhores, pessoas transformadas, pessoas restauradas pelo poder dEle. Deus ama você, Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária, mas eu de alguma forma, de alguma maneira, eu retribuo esse amor de Deus por mim, também o amando acima de tudo, sabendo que Ele tem o melhor para mim, saber que Ele se importa comigo, priorizá-lo em cada detalhe da minha vida. É amar a Deus. Se eu quero encontrar um sentido para a minha vida cristã, eu preciso amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, porque quando os dias maus chegarem, quando os dias difíceis vierem, nós vamos conseguir ficar de pé, estabilizados, porque nós amamos a Deus e nós não saímos da sua presença, nós não murmuramos, nós não desanimamos na nossa vida, porque o amamos acima de todas as coisas. Mas o texto continua. Eu acredito que é para dizer assim, sabe o que é mais importante na vida, o que vai dar sentido na nossa vida também? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ele vai dizer, o segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo. E eu achei muito interessante essa expressão, porque não existe uma vida com sentido, ou se eu quero dar sentido à minha vida, eu preciso começar pelo viés do amor, mas o amor para com as pessoas. Uma expressão que eu achei muito interessante vai dizer assim, as pessoas boas merecem o nosso amor. E as pessoas ruins precisam do nosso amor. Nós precisamos aprender a amar as pessoas independente da pessoa. Precisamos desenvolver a nossa prática de amor para com o outro. Porque essa é a garantia e a certeza que eu tenho que eu amo a Deus. Essas duas coisas estão muito entrelaçadas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu automaticamente amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, se eu me importo com ele, se eu me envolvo com ele, se eu tenho motivos para manter a comunhão com ele, é uma prova de que eu amo a Deus. Essas duas coisas estão muito interligadas. Então, se eu quero dar sentido à minha vida, isso passa pelo viés do amor. Eu preciso olhar para as pessoas não como nossas inimigas, mas como pessoas que carecem do nosso amor. Então, o que vai dar sentido à nossa vida é amar a Deus e amar ao próximo. Mas eu queria dizer uma terceira e última coisa para dar sentido à nossa vida. Que ele vai dizer assim, ainda no versículo 31, o segundo é igualmente importante, ama o seu próximo como a si mesmo. Às vezes a gente só destaca essas duas informações, de amar a Deus e amar o próximo. E muitas vezes esquecemos do que é amar o próximo como a nós mesmos. O que o texto está dizendo é que antes de eu amar de verdade o outro, é quando eu me amo em primeiro lugar. Quando eu cuido da minha vida, quando eu me importo com a minha vida, quando eu cuido da minha vida,
eu consigo demonstrar também amor para com o outro. Uma pessoa que demonstra muito amor para com o outro e negligencia o cuidado pessoal, ela não está amando o outro, porque ela não está se amando. Ela simplesmente está cumprindo um ritual. Irmãos, irmãs, amigos que estão me ouvindo, eu quero dizer para você que você precisa cuidar da sua vida também. Invista na sua vida. Cuide de você. Restaure a sua alma. Restaure as suas convicções. Restaure a sua fé. Porque antes de cuidar dos outros, eu preciso aprender a cuidar de mim. Pastor, isso não é egoísmo? Egoísmo é quando eu quero cuidar só de mim. Eu só penso em mim, eu só se importo comigo. Isso é egoísmo. Amor é quando eu olho para a minha vida em detrimento dos meus defeitos, de como eu sou, do jeito que eu desenvolvo a minha vida, eu consigo me amar, me aceitar. Porque eu sei que Deus me aceita do jeito que eu sou, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de erros. Mas eu não posso olhar para a minha vida e achar que é o fim da linha, que eu não presto para nada. Não, você é uma pessoa importante para Deus. Deus ama você de uma forma extraordinária. Não negligencie o amor próprio, o amor pessoal, porque essa é a garantia do zelo, do cuidado, de que nós também passa pelo viés de que para amar o outro eu preciso me amar. O que é que você tem feito para cuidar de você? Às vezes você se preocupa tanto com os outros, mas e você? Como você está? Como está você nesse exato momento? Quais são suas angústias, seus medos? Quais são os seus sonhos, seus objetivos? Ame a si mesmo. Essas três coisas estão interligadas. O que vai dar sentido à minha vida é quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Que Deus possa nos abençoar para que possamos ser pessoas transformadas que vão encontrar sentido para a vida. Porque essas três coisas vão dar sentido à nossa vida. Amar a Deus, amar o próximo e amar a mim mesmo. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Tchau, tchau. E até uma outra oportunidade.